Diana Spencer, conhecida como a princesa do povo, entendeu profundamente o que significa redesenhar os limites de seu próprio valor. Em seu casamento com o príncipe Charles, ela viveu o que muitas de nós experimentamos, a sensação de invisibilidade, mesmo quando todos os olhos estão sobre você. Mas o legado que ela deixou vai muito além da realeza. Foi um testamento de como uma mulher pode recuperar sua essência e fazer isso de forma tão impactante que se torna inesquecível. Quando falamos em ferir o ego de alguém, não estamos falando de vingança ou manipulação. Estamos falando de uma transformação tão verdadeira em você mesma que abala as estruturas de quem um dia pensou que poderia definir seus limites. É sobre romper com o roteiro que te foi imposto e escrever, com sua própria letra, uma história onde você é a protagonista indiscutível. Você conhece a sensação, aquela relação onde aos poucos foi se tornando menor, onde suas opiniões foram silenciadas por suspiros de impaciência, onde suas necessidades foram classificadas como drama ou exagero, onde, aos poucos, você começou a duvidar da legitimidade dos seus próprios sentimentos. Este é um fenômeno que os psicólogos chamam de gaslighting, uma forma de manipulação onde você é levada a questionar sua própria percepção da realidade. A princesa Diana viveu isso nos corredores do palácio. Em uma entrevista histórica, ela disse: "Havia 3 pessoas neste casamento, então estava um pouco lotado." Com esta simples frase, ela não apenas afirmou sua verdade, mas redefiniu completamente a narrativa de sua história. Não era mais a princesa rejeitada, era uma mulher que se recusava a participar de uma realidade construída para diminuí-la. E é exatamente isso que acontece quando você decide recuperar sua autonomia emocional. Não se trata de uma vingança mesquinha, mas de uma revolução silenciosa que começa dentro de você e ecoa em todas as suas relações. É um processo de autodescoberta que deixa marcas permanentes em quem testemunha sua transformação. Pense no seguinte: quando alguém está acostumado a ter você em um determinado lugar, talvez um lugar pequeno, conveniente para eles, e de repente você se recusa a ocupar esse espaço, isso cria um desequilíbrio. O ego masculino, em particular, foi construído socialmente sobre pilares de controle e previsibilidade. Quando você se torna imprevisível não por capricho, mas por crescimento genuíno, você desafia toda a estrutura na qual ele baseou sua compreensão sobre você e sobre si mesmo. Diana fez exatamente isso quando, após a separação, reimaginou completamente sua identidade pública. De repente, ela não era mais apenas a princesa tímida nos eventos reais. Era uma força humanitária global, uma defensora apaixonada de causas importantes, uma mulher capaz de caminhar por campos minados literais e metafóricos com graça inabalável. E o mundo, incluindo aqueles que tentaram diminuí-la, nunca mais conseguiu olhar para ela da mesma forma. Antes de continuarmos nessa jornada de autodescoberta inspirada por Diana, quero fazer uma pausa e conversar com você diretamente, como se estivéssemos compartilhando um momento íntimo nessa caminhada. Se essas palavras estão ressoando em seu coração, se você sente que esta mensagem chegou até você no momento exato em que precisava ouvi-la, considere se inscrever neste canal. Ative o sino de notificações para que possamos continuar essa conversa, para que eu possa estar com você em cada passo dessa transformação. Este não é apenas um canal, é uma comunidade de mulheres reescrevendo suas histórias, e sua voz é uma parte essencial dessa narrativa coletiva. Agora, vamos mergulhar mais profundo nos mecanismos psicológicos que estão em jogo quando falamos sobre reclamar seu poder e se tornar inesquecível. Um conceito fundamental aqui é o de diferenciação do self, termo cunhado pelo psiquiatra Murray Bowen. É a capacidade de manter seu senso de identidade e autonomia, mesmo quando estiver em relacionamentos íntimos. Muitas de nós, sem perceber, perdemos essa diferenciação. Começamos a definir nosso valor através dos olhos de nossos parceiros. Nossas opiniões se tornam reflexos das deles. Nossas necessidades são suprimidas para acomodar as deles. Diana viveu isso intensamente. Como uma jovem de 19 anos casando-se com o futuro rei da Inglaterra, as pressões para a conformidade eram esmagadoras.
Mas o que tornou Diana verdadeiramente revolucionária foi como ela gradualmente recuperou sua voz. Como ela, mesmo dentro das restrições da realeza, encontrou maneiras de expressar sua autenticidade. Você pode fazer o mesmo. Não é sobre grandes gestos ou confrontos dramáticos. É sobre pequenas reclamações diárias de sua autoridade pessoal. É sobre reconhecer quando está minimizando suas necessidades para não parecer difícil. É sobre perceber quando está empacotando sua personalidade em uma caixa menor para ser mais palatável. E, mais importante, é sobre começar a desafiar esses padrões. Existe uma metáfora poderosa na natureza que ilustra este processo. Pense em uma borboleta emergindo de seu casulo. Se você, com intenções bondosas, decidir ajudar a borboleta cortando o casulo, estará condenando-a à morte. É precisamente a luta para sair do casulo que força o fluido vital para as asas da borboleta, permitindo que ela voe. Sem essa resistência, suas asas permaneceriam frágeis e atrofiadas. Sua transformação funciona da mesma maneira. É a resistência, a luta contra padrões limitantes, expectativas injustas e narrativas desempoderadoras que fortalece suas asas. E quando você finalmente emerge, totalmente incorporada em sua autenticidade, aqueles que esperavam que você permanecesse pequena e contida não conseguem processar a magnitude de sua transformação. Este é o momento em que você fere o ego dele. Não por maldade ou vingança, mas simplesmente por recusar-se a estar confinada pela imagem que ele criou de você. É um momento de profundo desconforto para ele, porque de repente a pessoa que ele achava que conhecia e podia prever agora existe além dos limites de sua compreensão. É como se um espelho que sempre refletiu sua própria importância de volta para ele, agora refletisse algo totalmente diferente. Uma mulher completa em si mesma. Não mais uma extensão de suas necessidades e expectativas. Diana exemplificou, e isso perfeitamente em seu famoso vestido da vingança. Aquele deslumbrante vestido preto que ela usou na mesma noite em que Charles admitiu sua infidelidade em uma entrevista televisiva, não era apenas um vestido, era uma declaração. Dizia ao mundo: "Eu não sou uma vítima, eu sou magnífica por mim mesma." Ela transformou uma noite que deveria ser sobre a traição de seu marido em uma celebração de sua própria beleza e resiliência. Você também tem esse poder, o poder de reescrever a narrativa, o poder de transformar situações onde deveria se sentir diminuída em plataformas para seu brilho autêntico. Este processo de transformação pessoal desencadeia um fenômeno psicológico interessante no outro, o efeito Zeigarnik. Este efeito, nomeado após a psicóloga Bluma Zeigarnik, refere-se à nossa tendência de lembrar tarefas inacabadas ou interrompidas mais do que aquelas que completamos. Quando você interrompe o padrão estabelecido, quando deixa de ser a pessoa previsível e acomodativa que ele esperava, você se torna um quebra-cabeça inacabado em sua mente. E é isso que torna você inesquecível. Porque, veja bem, os seres humanos são atraídos pelo mistério. Somos naturalmente curiosos sobre o que não podemos totalmente compreender ou controlar. Quando você para de ser uma página aberta, alguém cuja reação ele pode prever e, portanto, manipular, você se torna infinitamente mais intrigante. Diana entendeu isso instintivamente. Ela cultivou uma aura de autenticidade mesclada com mistério que manteve o mundo, incluindo a família real, constantemente intrigado. Ela dominava a arte de revelar apenas o suficiente de si mesma para criar conexão, mantendo aspectos privados para preservar sua autonomia. 7 princípios da transformação emocional. Segundo Diana. 1. Estabeleça limites claros e inabaláveis. O estabelecimento de limites saudáveis é talvez o ato mais revolucionário que você pode realizar em seus relacionamentos. Diana demonstrou isso quando, após anos de turbulência em seu casamento, finalmente disse basta. Ela negociou os termos de sua separação com uma dignidade que surpreendeu a todos. Seus limites não são negociáveis. Eles não são pontos de partida para uma negociação. São declarações firmes do que você aceitará em sua vida.
Quando você estabelece um limite e o mantém consistentemente, algo interessante acontece. Você muda fundamentalmente a dinâmica de poder em seu relacionamento. Pense em como você tem permitido que seus limites sejam violados. Talvez seja no trabalho, onde você constantemente fica além do horário sem compensação. Talvez seja em casa, onde suas necessidades de espaço pessoal são tratadas como secundárias. Ou talvez seja em um relacionamento romântico, onde seus sentimentos são rotineiramente invalidados. A psicologia nos ensina que nossos limites são reflexos diretos de nossa autoestima. Quanto mais você valoriza a si mesma, mais naturalmente você protege seu bem-estar emocional, físico e psicológico. É um ciclo virtuoso. Cada vez que você honra seus próprios limites, você fortalece sua autoestima, o que, por sua vez, torna mais fácil estabelecer e manter limites no futuro. Diana, apesar de toda sua gentileza e compaixão, aprendeu a ser firme em seus limites. Ela sabia que sua acessibilidade ao público tinha que ser equilibrada com tempo privado para se recuperar e estar presente para seus filhos. Ela aprendeu, muitas vezes da maneira mais difícil, que dizer não era um ato de egoísmo, mas de autocuidado essencial. 2. Cultive seu crescimento independente. Uma das transformações mais impressionantes de Diana foi seu crescimento intelectual e emocional após a separação. Ela passou de uma jovem tímida e insegura para uma mulher articulada que usava sua plataforma para causas significativas. O crescimento pessoal é o antídoto mais poderoso para relacionamentos que diminuem você. Quando você investe constantemente em expandir sua mente, suas habilidades e suas experiências, você cria uma vida rica que não depende da validação ou aprovação de outra pessoa. Isso cria um fenômeno psicológico interessante conhecido como atração pelo crescimento. Os seres humanos são naturalmente atraídos por pessoas que estão em uma trajetória ascendente, que estão visivelmente tornando-se versões melhores de si mesmas. Há algo magnético em alguém que está apaixonadamente engajado em seu próprio desenvolvimento. Diana descobriu isso quando começou a se envolver mais profundamente com causas humanitárias, aprendendo sobre questões complexas como a remoção de minas terrestres e o estigma da AIDS. Sua crescente sofisticação e conhecimento a transformaram em uma força a ser reconhecida, alguém cuja opinião era valorizada e respeitada. Para você, este crescimento independente pode assumir muitas formas. Pode ser educação formal, voltar à escola ou fazer cursos que sempre interessaram a você. Pode ser o desenvolvimento de talentos criativos que você negligenciou. Pode ser viajar sozinha, expandindo sua visão de mundo. Ou pode ser trabalho interior profundo, terapia, meditação, práticas espirituais que ajudam você a compreender melhor a si mesma. O ponto crucial aqui é que este crescimento não é sobre ele. Não é para impressioná-lo ou fazê-lo se arrepender de tê-la subestimado. É genuinamente sobre você, sobre desbloquear seu potencial pleno e viver uma vida que é expressão autêntica de quem você é. 3. Reescreva sua narrativa pessoal. Diana enfrentou uma imprensa implacável e uma família real, que frequentemente a retratava como emocionalmente instável ou difícil. Sua maior vitória foi tomar o controle de sua própria história. Os psicólogos chamam isso de reestruturação cognitiva. O processo de identificar e desafiar pensamentos negativos ou imprecisos e substituí-los por perspectivas mais realistas e empoderadoras. É sobre reconhecer que muitas das histórias que você conta a si mesma sobre seu valor, suas capacidades, seu lugar no mundo, foram escritas por outras pessoas, pais, parceiros, sociedade. Diana fez isso magistralmente em sua entrevista à BBC em 1995, quando disse: "Eu gostaria de ser uma rainha nos corações das pessoas." Com essa simples frase, ela redefiniu o que significava ser realeza. Não era sobre títulos ou linhagem, mas sobre conexão humana genuína. Ela reescreveu as regras do jogo em seus próprios termos. Para você, reescrever sua narrativa significa examinar conscientemente as histórias que você repete para si mesma. Talvez você tenha internalizado a ideia de que é muito sensível.
Porque um parceiro ou pai dizia isso para invalidar seus sentimentos legítimos. Talvez você acredite que não é boa com dinheiro porque alguém em sua vida beneficiou-se de seu desempoderamento financeiro. Identificar essas narrativas limitantes é o primeiro passo. O segundo é questioná-las ativamente. De onde veio essa crença? Ela serve ao meu bem-estar e crescimento? É realmente verdadeira ou é uma interpretação que eu aceitei sem questionar? O passo final e mais poderoso é reescrever essas histórias. Se você sempre se viu como a pessoa que cuida de todos, talvez sua nova narrativa seja: eu sou compassiva e generosa e também priorizo o meu próprio bem-estar. Se você internalizou que é difícil de amar, sua nova história pode ser: eu tenho necessidades legítimas e mereço um amor que honre todos os aspectos de quem eu sou. 4. Desenvolva presença magnética. Diana possuía o que muitos chamavam de carisma. Mas o que realmente a tornava magnética não era apenas sua beleza ou título. Era sua presença total, sua capacidade de fazer cada pessoa sentir que era única no mundo quando ela falava com elas. A presença não é algo místico ou reservado para alguns escolhidos, é uma habilidade que pode ser cultivada. No centro dessa presença está a atenção plena, a capacidade de estar completamente no momento presente, não dividida entre múltiplas preocupações ou distrações. Quando você desenvolve essa qualidade de presença, algo notável acontece nos relacionamentos. As pessoas sentem-se verdadeiramente vistas e ouvidas por você. Há um peso em sua atenção que é raro em nosso mundo de multitarefas e smartphones constantemente apitando. Diana dominava isso. Há inúmeras histórias de pessoas, de pacientes com AIDS em hospitais a celebridades em eventos glamurosos, que descrevem a mesma experiência. Quando Diana falava com você, o resto do mundo parecia desaparecer. Ela escutava não apenas com seus ouvidos, mas com todo o seu ser. Esta qualidade de presença cria uma impressão indelével. Quando você oferece a alguém sua atenção total e genuína, você se torna inesquecível para essa pessoa. É uma raridade tão preciosa em nosso mundo frenético que permanece na memória como um momento de conexão autêntica em meio a interações superficiais. Para cultivar sua própria presença magnética, comece praticando a atenção plena em interações cotidianas. Quando alguém está falando com você, realmente escute, não apenas esperando sua vez de falar, não formulando sua resposta, mas verdadeiramente absorvendo o que estão compartilhando. Observe como isso imediatamente transforma a qualidade da interação. 5. Demonstre indiferença estratégica. Uma das mais poderosas reviravoltas na história de Diana foi sua aparente indiferença ao protocolo real após sua separação. Ela vivia sua vida nos seus próprios termos, sem parecer preocupada com a aprovação da família real. Em psicologia, isso se relaciona ao conceito de desapego saudável, a capacidade de se importar profundamente sem deixar que sua paz interna e senso de valor dependam da resposta ou aprovação de outra pessoa. É um equilíbrio delicado. Não é frieza nem desinteresse genuíno, mas uma postura interior de autocontenção e autossuficiência emocional. Este desapego cria uma dinâmica interessante nas relações de poder. Quando você demonstra que sua felicidade e bem-estar não dependem da aprovação ou atenção de alguém, você imediatamente muda o equilíbrio. Aquela pessoa percebe que as ferramentas habituais de controle, retirar aprovação, manipular com silêncio, oferecer migalhas de afeição, não funcionam mais. Diana exemplificou isso quando, após anos sendo controlada pelas expectativas da realeza, começou a viver abertamente em seus próprios termos. Ela usava o que queria, associava-se com quem escolhia e falava sobre temas que importavam para ela. Tudo sem parecer estar buscando aprovação ou temendo desaprovação. Para praticar este princípio em sua própria vida, comece notando onde você está excessivamente investida na aprovação de alguém. Onde você modifica seu comportamento, suas opiniões ou até sua aparência para ganhar uma reação positiva. Onde você sente ansiedade se não receber validação. Então, pratique pequenos atos de autossuficiência emocional.
Tome decisões baseadas em seus próprios valores, não na antecipação da reação de outra pessoa. Esteja confortável com o silêncio e a incerteza, em vez de correr para preencher espaços vazios. Celebre suas conquistas internamente, sem precisar anunciá-las para validação externa. Com o tempo, você desenvolverá uma qualidade que é simultaneamente tranquila e magnética, a qualidade de alguém que está centrada em si mesma, não de maneira egoísta, mas de uma forma que irradia autoconfiança e força interior. 6. Articule verdades com compassão. Diana tinha um dom para falar verdades difíceis de uma maneira que abria corações, em vez de criar defensividade. Quando ela falou sobre sua bulimia, ideação suicida e a frieza que sentiu da família real, ela o fez sem rancor ou amargura, mas com uma honestidade crua que ressoou globalmente. Há um poder tremendo na verdade, falada com compaixão. Não é nem uma explosão raivosa, nem um silêncio ressentido. É uma articulação clara e calma de sua experiência sem acusação ou drama. Paradoxalmente, esta abordagem medida geralmente tem um impacto muito mais profundo do que uma confrontação emocional. A psicologia nos ensina que quando pessoas se sentem atacadas, seus mecanismos de defesa entram em ação. Negação, projeção, racionalização. Suas mentes literalmente se fecham para novas informações. Mas, quando a verdade é oferecida sem hostilidade, existe uma abertura muito maior para realmente ouvi-la e processá-la. Diana usou esta abordagem em sua entrevista histórica quando disse: "Havia 3 de nós neste casamento." Ela não precisou pintar Charles como vilão ou fazer acusações exageradas. A simples verdade, declarada com dignidade, foi devastadora. É em seu impacto. Para você, articular suas verdades com compassão significa primeiro clarificar para si mesma o que realmente precisa ser dito. Não se trata de catalogar cada transgressão ou magoar sentimentos. É sobre identificar os padrões fundamentais que precisam ser abordados. Pratique expressar essas verdades sem linguagem acusatória. Em vez de "você sempre me ignora", experimente "eu me sinto invisível quando estou falando" e a conversa muda de direção. Em vez de "você nunca se importa com o que eu quero". Tente "eu preciso que minhas preferências sejam consideradas nas decisões que afetam nós dois". Este tipo de comunicação, honesta, direta, mas fundamentalmente não hostil, é extremamente poderosa. Ela não dá a outra pessoa nenhum gancho para desviar do ponto central, atacando seu tom ou emoção. Ela simplesmente coloca a verdade no centro da sala com clareza e calma e permite que ela faça seu trabalho. 7. Canalize sua dor em propósito. Talvez o legado mais duradouro de Diana seja como ela transformou seu próprio sofrimento em ação significativa. Sua luta com transtornos alimentares a levou a falar abertamente sobre saúde mental. Sua experiência de sentir-se só e isolada a levou a conectar-se com os marginalizados da sociedade. A psicologia positiva chama isso de crescimento pós-traumático. A capacidade de não apenas sobreviver à adversidade, mas de usar essas experiências como catalisadores para uma vida mais significativa e orientada por propósito. Existe uma alquimia poderosa em transformar sua dor em propósito. Primeiro, isso dá sentido ao seu sofrimento. Ele não foi em vão se puder ser transformado em algo que ajuda outros ou cria mudança positiva. Segundo, isso transfere sua energia do passado, onde a mágoa ocorreu, para o futuro, onde você está criando algo novo. Diana abraçou causas que foram profundamente informadas por suas próprias lutas. Seu trabalho com pacientes de AIDS, em uma época em que o estigma era intenso, foi parcialmente inspirado por sua própria experiência de sentir-se rejeitada e mal compreendida. Sua campanha contra minas terrestres nasceu de sua compreensão de como vidas podem ser permanentemente alteradas por traumas inesperados. Para você, canalizar dor em propósito pode assumir muitas formas. Pode ser um compromisso com a criação artística que expressa verdades que são difíceis de articular. Pode ser mentoria de mulheres mais jovens para ajudá-las a evitar armadilhas que você enfrentou. Pode ser advocacia por mudanças sistêmicas relacionadas a questões que impactaram você pessoalmente.
O ponto crucial é que você não está agindo a partir de amargura ou vingança, mas a partir de um desejo genuíno de criar significado a partir de sua experiência. É uma forma de reclamar seu poder, transformar situações onde você foi vitimizada em combustível para seu impacto positivo no mundo. Quando você faz essa transformação, algo interessante acontece na psique de quem a feriu. Eles se veem confrontados não com sua raiva, que poderiam facilmente descartar como emocional ou exagerada, mas com a evidência tangível de seu crescimento e contribuição. É um espelho muito mais desafiador, um que reflete não apenas o que eles podem ter feito, mas o que você escolheu se tornar apesar disso. À medida que chegamos ao fim desta jornada inspirada por Diana, quero lembrá-la de uma verdade fundamental. O objetivo final não é ferir alguém ou vingar-se. O objetivo é reclamar sua plenitude, viver autenticamente e, ao fazer isso, tornar-se uma presença inesquecível, não apenas para ele, mas para todos cuja vida você toca. Diana nos mostrou que a verdadeira liberdade não vem de mudar os outros, mas de transformar a si mesma. Ela nos ensinou que nossa vulnerabilidade, quando abraçada com coragem, torna-se nossa maior força, e ela demonstrou que, às vezes, a resposta mais poderosa à dor não é retaliação, mas renascimento. Como Diana disse uma vez, não siga onde o caminho pode levar. Vá, em vez disso, onde não há caminho e deixe uma trilha. Este é o convite diante de você agora. Criar sua própria trilha, definida não por reações a outros, mas por uma visão autêntica de quem você verdadeiramente é. Quando você abraça plenamente sua essência autêntica, com todas suas complexidades, contradições e glória, você se torna uma força da natureza. Você se torna uma presença que não pode ser esquecida, não porque você deliberadamente feriu alguém, mas porque você demonstrou uma maneira de ser mulher que é tão verdadeira, tão poderosa e tão luminosa, que deixa uma impressão indelével em todos que encontra. E talvez este seja o legado mais poderoso de Diana, que ao honrarmos nossa verdade e vivermos com integridade inabalável, nós não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas inspiramos outros a encontrarem coragem para fazer o mesmo. Você, como Diana, tem essa luz dentro de si. É hora de deixá-la brilhar.